Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou aqui neste vídeo. Muito bom ter você por aqui acompanhando este conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste dia 28 de julho, quinta-feira, 17ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje. O Evangelho que nos traz uma breve parábola, parecida com as parábolas anteriores, dos Evangelhos dos dias anteriores, falando do fim dos tempos. E as parábolas são familiares aos ouvintes, mostram a realidade daqueles que estão ouvindo. Tem este intuito, este objetivo de relacionar o reino dos céus com aquilo que está na vida dessas pessoas, o que elas vivem. Por quê? Porque Jesus ele estava falando ali à margem do lago e entre os barcos, entre as redes, ou seja, pescadores. Muitos deles eram pescadores, como a maior parte dos apóstolos também, que eram pescadores. E Jesus fala esta parábola falando justamente da pesca, da rede, para ser muito familiar e conhecido a todos os seus ouvintes. E essa parábola ela apresenta o quê? Uma cena de pesca no lago de Genezaré, e a pesca ela foi abundante e variada, né? Vários tipos de peixes. E agora trata-se de saber separar os peixes bons daqueles que não são bons. E esta parábola mostra o reino de Deus. A separação dos bons e dos maus não se faz agora, neste mundo, mas no dia do julgamento, no fim dos tempos. Então não cabe a nós querer ficar julgando agora. Cabe a nós agora
viver a palavra de Deus, como diz aqui o finalzinho do Santo Evangelho de hoje, que Jesus fala: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Cabe a cada um de nós olhar para a nossa vida, o que nós levamos como tesouro, o que é importante para a nossa vida, que a gente possa fazer esse exame de consciência. Será que isso que eu estou achando importante para a minha vida, que eu estou guardando aqui no meu tesouro, no meu coração, será que isso é importante para o fim dos tempos, para o dia do julgamento? Será que estou agradando o coração de Deus com as minhas atitudes, com as minhas palavras? Ou será que eu estou guardando pecados? Que eu estou guardando coisas ruins, achando que é isso que me alimenta no dia a dia, que isso é bom, só que aos olhos de Deus não é. Então nós temos que se desfazer de tudo isso, jogar fora este tesouro que nós achávamos que era um tesouro, só que está nos afastando de Deus. Jogar coisas novas e velhas do tesouro do nosso coração e viver a palavra de Deus. Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino, nós temos que ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, guardar no fundo do nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos e colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Portanto, como já havia dito, a separação dos bons e dos maus não se faz aqui agora neste mundo. Aqui nós devemos conviver uns com os outros. Todos somos irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus. Até mesmo aquele que nós olhamos e podemos até refletir: nossa, mas essa pessoa está tão perdida, tão afastada de Deus, fez tantas coisas ruins, viveu no pecado, no erro. Pois é, mas Deus ainda acredita nessa pessoa e quer a conversão dessa pessoa e quer também te utilizar como instrumento de conversão de tantas pessoas que estão afastadas de Deus. Pois é, os bons devem se santificar pela ação dos maus. Devemos ser instrumentos, sendo instrumentos de Deus, vamos nos santificando. E ao mesmo tempo, nós, sendo instrumentos de Deus, essas pessoas que estão afastadas, que estão longe, que estão vivendo no pecado, que elas possam encontrar em nós um estímulo, um testemunho, um exemplo para abandonar a sua vida pecadora, porque Jesus conta também com isso. E Ele acredita e quer a conversão de todos, quer salvar a todos. Só que depende de cada um de nós querer optar por este caminho. Porque a separação, como eu disse, não vai acontecer agora. Às vezes as pessoas pensam: tá vendo, essa pessoa fez tantas coisas boas tal, e no final olha o que aconteceu com ela, aconteceu aquilo, esse desastre e tal, então de que adiantou? Não é de que adiantou. O resultado as pessoas não conseguem enxergar agora, os frutos não vão ser colhidos agora. Às vezes as pessoas viveram uma vida santa, mas só sofreram aqui neste mundo, e as pessoas podem chegar a essa conclusão errada. Ele foi tão santo, foi tão bom, mas olha o que aconteceu com a vida dele, perdeu tudo, perdeu bens materiais, teve que sofrer tanto, foi perseguido, isso e aquilo. Então não adianta eu viver o reino dos céus, não adianta eu viver a palavra de Deus. Olha que conclusão errada. Nós não sabemos, nós não conseguimos enxergar esta realidade, mas Jesus fala que todos nós passaremos por esta realidade do juízo final, onde haverá separação dos bons e dos maus. No juízo final. Agora é o momento da misericórdia de Deus. Ele quer nos perdoar, quer nos endireitar, quer nos colocar no caminho, quer nos converter, ir nos moldando. A gente tem que se deixar ser moldado. Agora, este é o momento. Agora, enquanto vivemos, caminhamos neste mundo. Depois, não tem depois que partirmos deste mundo, não tem agora eu vou ser bom, agora eu vou me arrepender. Não, o arrependimento é agora, a conversão é agora.
Depois é só o juízo, só haverá a separação, né? Dizendo aqui bem claro como diz a parábola do Evangelho, a separação dos peixes bons dos ruins. Aí não vai ter tempo mais de, mas Senhor, eu quero mudar, eu não sabia isso e aquilo. Deus é amor, Deus te ama, está te alertando hoje. Mas não adianta você ficar se fingindo de surdo e não acolher, não viver, não querer mudar, não querer a conversão do seu coração, porque depois haverá choro e ranger de dentes, como diz Jesus na parábola, porque ali não haverá mais tempo. O tempo é agora, o tempo é precioso. E por isso que a conversão é urgente, não é amanhã, não é depois, não é quando eu ficar mais velho, não, a conversão é hoje. E por isso, né, Jesus, ele quer nos ensinar uma outra coisa aqui também nesse evangelho. Muitas vezes, nós queremos ficar separando os bons dos maus já agora, e não cabe a nós o juízo. O juízo pertence a Deus. Jesus nunca falou aos discípulos, nunca deu essa missão aos apóstolos, aos discípulos, já vai separando aí os peixes bons dos maus, não. Pelo contrário, ele falou o quê? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Não cabe a nós o juízo, não cabe a nós a separação, não cabe a nós querer ficar condenando os outros, mas sim cabe a nós querer a conversão de todos, rezar por todos, buscar também a nossa conversão, a nossa mudança e viver a palavra de Deus. Fala a palavra, o reino dos céus é dos violentos. Por quê? Porque tem que usar de violência? Não, porque nós temos que lutar contra a nossa vontade, lutar contra os pecados, contra os erros. Essa violência nesse sentido de nós temos que ser firmes na decisão por Jesus, não podemos vacilar. Temos que ser violentos neste tipo contra a nossa vontade, para querer a vontade de Deus, para desejar agradar o coração de Deus, para viver a nossa conversão diária. Então vamos sim, a partir deste Santo Evangelho de hoje, viver todos esses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos passar hoje e sempre. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco aqui no canal. Se este vídeo te fez bem, te agradou, deixe um joinha, um like, isso ajuda e muito o canal a chegar para mais pessoas. Você se inscrevendo também, ativando o sininho, está evangelizando junto conosco. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!